Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Talk com Edna Esmeraldino. Continuamos muito bem acompanhadas, né, Michele? Muito bem acompanhadas com nossos colegas de trabalho e também pessoas muito especiais, né? Só não sobreviveu a nossa tábua aqui, que a gente já comeu 90%. Sobrou duas coisinhas rala ali que a gente está comendo entre um podcast e outro. Mas hoje nós temos o Dr. Roberto Esmeraldino, que é geriatra, médico geriatra, e meu esposo. Esse é o papel principal dele, né, amor? O título mais nobre é ser meu esposo. A Tayla, que é a nossa psicóloga, amiga, faz parte da equipe Edna Esmeraldino. A Michele Gonçalves, que é personal, nutricionista, radialista, palestrante também. E personal amiga. E personal amiga, isso mesmo. Gostei disso. Né? Tu sempre disse que a melhor parte do currículo é ser amiga da Edna. Você falando de você. Também. Mas ela tá falando de você. Tá falando de você. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é assustador quando se recebe o diagnóstico de Alzheimer. Né? Inclusive nós temos em produção, estava falando para as meninas aqui, um livro que vai se chamar Alzheimer e Agora, né? Porque a partir do momento que a gente recebe um diagnóstico de Alzheimer, impacta todas as pessoas que estão próximos de quem passa por esse diagnóstico, né? Eu não sei se você conhece alguém, Michele, já teve alguém próximo? Sim, foi mais... Podemos dizer para o final da vida, mas foi o meu avô, né, já é falecido, mas foi muito, muito, muito ruim quando ele começou a olhar para mim e não sabia mais que era a neta preferida. Isso... É muito triste, realmente. É um diagnóstico bem assustador. E eu queria que você falasse um pouco, amor, sobre o diagnóstico de Alzheimer, o que tem de novo, né, de novidade, digamos, nesse meio em relação ao Alzheimer, e vamos falando sobre o comportamento ao longo uma dúvida frequente, podcast. Edna, que o pessoal pergunta, né, se Alzheimer e demência é a mesma coisa. Sim. Tá? É a mesma coisa, né? A demência tem várias causas de demência, tá? Mas de longe, a mais comum é a doença de Alzheimer. Tá? Chamar de doença de Alzheimer ou demência de Alzheimer é a mesma coisa. Tá? Depois tem outras causas, vascular, né? Tem a demência frontotemporal, né? Corpúsculos de Levy, mas são coisas médicas, são nomes médicos, mas de longe a mais comum é a doença de Alzheimer. Então, meu avô não tem demência, tem Alzheimer. Mesma coisa, né? Antigamente já existia, chamava a pessoa tá caduca, a pessoa tá esclerosada, é a demência da idade, tudo isso aí é Alzheimer. Que hoje chama-se de Alzheimer porque está mais difundido o nome. Popularizou, né? Nós estávamos falando aqui, realmente, cada vez mais é uma doença relacionada com o envelhecimento, tá? Ela pode começar já aos 50 anos de idade, pode, mas é mais comum com o passar das décadas, 60, 70, 80. Quanto mais vai subindo as décadas, mais vai aumentando a frequência. Né? Doutor, uma pergunta. Com relação ao diagnóstico mais precoce, esses casos de 50, às vezes até um pouquinho menos de idade, tem algum fator que seja... a cerejinha do bolo para que desencadeie esse... Olha, Tayla, claro, o comum não é tão cedo, né? Eu acompanhei um paciente que começou com 55 anos de idade, né? E na família dele tinha só ele, né? E era um senhor inteligente, um senhor culto, quer dizer, tinha tudo para não ser, né? Existe realmente se eu não me engano, uma região lá no Japão, onde há um grupo de pessoas que teve abaixo dos 40 anos. Nossa! Mas isso é muito raro, é muito restrito, eles estavam estudando por quê. Para né? tentar entender. Aí deve ser algum defeito genético, né? Mas assim, até aproveitando a tua pergunta, tem história genética ou não? Ninguém sabe. Tá? Ninguém sabe. Tem famílias, por exemplo, que lá tem 8 filhos, 2 têm Alzheimer e 6 não têm. Tem famílias que vários têm. Tem famílias que ninguém tem, até ter o primeiro.
Então, não existe ainda, com certeza, não existe um teste genético eficaz que vai mostrar que se a pessoa tem ou não tem. Porque os testes que nós temos, ele diz que você tem a predisposição, não quer dizer que você vai desenvolver a doença. Aí imagina, a predisposição quer dizer assim, ó, pode ser que você tenha, mas não quer dizer que você vai ter. Então você imagina, você faz um teste desse e vai dizer, pode ser que você tenha, mas não vai dar certeza nenhuma. Como é que fica a tua vida? Melhor até, eu preferia nem saber. Às vezes a pessoa acaba desenvolvendo algum outro tipo de transtorno, de ansiedade ou algo semelhante, por acreditar que aquilo pode ser desenvolvido e às vezes nem vai, né? Então é bem preocupante. Inclusive tem estudos em andamento, Tayla, nesse sentido, para entender o impacto das emoções em cima do Alzheimer, né? Porque o que se percebe, se observa, que quanto mais equilibrado emocionalmente o indivíduo menos predisposição a desenvolver o Alzheimer, mesmo que ele tenha predisposição genética. Né? Então são estudos que ainda estão rodando, ainda não estão conclusos. Olha que interessante. Né? Mas a medicina é uma ciência humana. Né? Então não é exata. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, assim, está sendo estudado para tentar encontrar a ligação disso. Pessoas de mais escolaridade, né? nível mais alto, intelectualmente mais alta, pessoas que fazem exercícios, né? Frequentemente vão ter menos Alzheimer. Mas eu já vi pessoas de super intelectuais com Alzheimer, já vi pessoas que faziam maratonas tendo Alzheimer. Então, é claro, a área da saúde é com fatores de risco, né? Estatística, né? Agora, é uma doença que lembrar, então, já que estamos falando, tem fases, né? Fases leve, moderada e severa, né? A maior parte das pessoas é feito o diagnóstico na fase moderada, tá? 80% do diagnóstico é feito na fase moderada e apenas 20% nas fases leves. E o que é muito ruim, porque hoje existem, né, doutor, medicações que você utiliza quando descoberto na fase inicial, que você pode retardar a progressão da doença, mas você precisa diagnosticar no início. E é tão difícil para se chegar nesse diagnóstico. Primeiro que o diagnóstico não é feito numa consulta só, né, doutor? Não, é difícil muitas vezes. Você está falando da fase leve, né? Justamente. Primeiro quem vai ver é a família, né? Mas não é aquela família, não é aquele familiar que vai lá de vez em quando. Vai só no final de semana. Aí uma das coisas que acontece, que eu gosto bastante de dar essa dica para o pessoal que está assistindo e que está na dúvida, será que é Alzheimer, não é? Primeira coisa que a gente pensa, né? Tá esquecido é Alzheimer. Eu brinco, falo que, como eu já sou casada com geriatra, eu já fiz ele me testar, porque teve um período que eu estava com uma sobrecarga de trabalho, estava numa fase mais estressada, e eu fiquei muito esquecida. E também teve a questão da Covid e tal, aquele esquecimento. Eu achei, tô com Alzheimer, não é possível. Nossa! Faz o teste comigo que eu acho que eu tô com Alzheimer. Dele, você não tá, mas fez, graças a Deus não tinha nada a ver. Mas, enfim, é uma preocupação que a gente tem quando começa a ficar esquecida. E aí, existe um pulo do gato, que eu costumo dizer, que a gente não presta atenção. Quando a pessoa começa a entrar na fase do Alzheimer, ela começa a esquecer a memória recente. Ou seja, esquece aonde guardou o celular, esquece onde guardou a chave. O que falou. Repete a história, esqueceu o que acabou de contar. Então, ela esquece memória recente. Mas ela começa a ficar nostálgica, a lembrar coisas. Sabe, Michele, aquelas coisas que acontecem na nossa infância que a gente esquece? Aí, de repente, tua mãe começa a ficar saudosista, lembrar de quando ela ia para o colégio, ou seja, coisas que você nunca nem ouviu ela falando na vida. Ela vive mais no passado do que no começa a viver no passado, começa a lembrar das amigas da infância, começa a ficar saudosista. Tu sabe que isso é uma coisa que eu observava na minha avó. A minha avó paterna também teve diagnóstico de Alzheimer. E isso era muito recorrente, porque e aí é estranho, né? Tu estranha, porque tu pensa, como é que ela lembra de coisas tão antigas e ao mesmo tempo esquece de outras? Sim, a minha avó tinha mais de 80 anos e quando a gente sentava para conversar com ela, ela lembrava de histórias de quando ela era mocinha, de quando conheceu o meu avô, e ela contava com uma riqueza de detalhes que a gente ficava bobo de ver. Exato. E aí, de repente, ela parava e olhava e falava, quem é você mesmo, que eu não tô me lembrando? Aí a gente falava, ai meu Deus, o sintoma. E aí tem pessoas que falam isso, né, doutor, mas a minha mãe lembra de coisa que nem eu lembro. Ela tá lembrando.
é um sinal, pode ser, Pode né? ser, Um né? sinal, Porque então... a família confunde no início, né? Então a pessoa pensa, não, acho que não é nada porque ela está lembrando de coisas. Não, isso é um sinal de alerta, né? Porque, Tomara que não seja nada, mas é importante levar, investigar, averiguar. De que forma, doutor, que você avalia no consultório para chegar a esse diagnóstico? A primeira coisa, em geral, é o que o familiar ou o cuidador conta. Né? O diagnóstico de doença de Alzheimer é clínico, tá? Então, são feitos exames de laboratório, é feita uma tomografia ou uma ressonância do crânio, mas isso aí é para afastar as outras causas. Que poderiam ser quais? Por exemplo, falta de vitamina B12, hipotiroidismo, anemia, neurosífilis, né? Insuficiência renal, insuficiência hepática, deficiência de ácido fólico, né? Por exemplo, na tomografia, há vários, né? AVCs, um tumor cerebral. Então, tudo isso pode, no caso, confundir com quadro demencial. Então, você tem que afastar... Porque o sintoma é semelhante, no caso. Pode ter sintomas semelhantes, né? Pode, no início, né? Sim. No início. Mas o Alzheimer, o diagnóstico é clínico, é o que nos conta, né? Então, o que o familiar ou o cuidador nos conta. E aí, existem, a gente chama de testes de memória, que a gente aplica no consultório, aí é com o idoso, né? Idoso ou idosa, e que aí a gente vê, de acordo com o resultado, se tem ou não tem, tá? Mas de longe, a riqueza de detalhes que o cuidador ou cuidadora, no caso ali familiar ou não, nos conta é fundamental. Às vezes é difícil no início, às vezes fica em dúvida até, tem casos que fica em dúvida. Aí tem que reavaliar em 2, 3 meses e ver se piorou ou se está aparecendo mais coisas, tá? Às vezes não, às vezes tá tão na cara que é fácil. Lembrar que além do esquecimento, que é a primeira coisa que acontece, não fica só no esquecimento. Tem também a alteração do comportamento. Sim, eu ia falar a respeito disso agora. Pode falar, então vamos lá. Outra questão que acontece muito, meninas, que a gente fez até um vídeo antes falando sobre a libido, o Alzheimer, ele altera fortemente a região no cérebro que ativa a libido. Então, olha só, um idoso, por exemplo, que já não tem mais atividade sexual há anos, de repente, do nada, até se fala popularmente, né, a síndrome do vozinho tarado ou a síndrome da vozinha tarada. A pessoa começa a ficar com a libido exacerbada, depois de anos aposentado, digamos, da função. Até nem faz nada, mas fica falando. Só fala nisso, perde os filtros, sabe? Ou passa alguém na rua, começa a mexer. Às vezes a pessoa tem filhos, né, que procuram, olha, minha mãe sempre foi uma pessoa respeitosa, agora apareceu alguém lá em casa, ela tirou a roupa, saiu atrás, umas coisas assim sem pé nem cabeça. É o comportamento alterado, né? Um comportamento alterado. Por exemplo, quer ver, ó, quando falar, minha mãe nunca falou palavrão, agora tá falando palavrão direto, né? Quando ela é confrontada, já fica rapidamente irritada, agressiva. Ou às vezes o paciente idoso, né, começar a comprar, vai na farmácia, começa a comprar remédio para impotência, porque quer fazer o que ele já não faz há séculos, né, mas fica focado nisso. Outro comportamento, não quer tomar banho. E aí, esses comportamentos podem ou não estar acompanhados da situação da memória? Na doença de Alzheimer, né, a primeira manifestação a ser acometida primeiro é a memória. O primeiro sinal. E esses comportamentos, então, vão agregando mais. Eles vão acontecendo ao longo do tempo. Vão sendo ao longo do tempo. Tá? Quer ver, por exemplo, a gente fala de perambulação noturna, acorda, fica andando pela casa à noite, né? Guarda as coisas, que a Edna já falou, várias coisas, não sabe onde guardou, guarda as coisas de geladeira no armário, vai estragar. Ou guarda as coisas que seria no armário na geladeira. Então, as alterações de comportamento também são muito importantes para fechar o diagnóstico, para a família também, para a família também. E aí, como a gente falou, né, Alzheimer, e agora? Né? É extremamente importante que essa família se reúna,
né? Porque Fale afeta a a pessoa respeito. e a família, né? Com É o certeza, maior. com certeza. Quem tem já pais idosos, né, e talvez tenha uma predisposição aí familiar, já deve ficar de olho, observar. Tem alguma coisa que possa se fazer, doutor? Nunca te perguntei isso, mas vou perguntar agora. Por exemplo, um teste, alguma coisa que eu possa fazer, testar meu pai, minha mãe, de maneira simples, assim, até para ficar observando. Eu acho que é o seguinte, a família, né, aquela, vamos dizer, que está sempre junto, o que vai final, é conversar e ver as respostas daquele idoso. Se as respostas, que as respostas seria memória imediata, estão sendo coerentes, joia. Se não estão, se estão sendo totalmente absurdas, fora da normalidade, sinal amarelo. Lembrar o seguinte, a primeira causa de esquecimento no idoso, a primeira é depressão, tá? A segunda é Alzheimer. Então, eu diria assim, ficar ligado. Se a família começa a ver, opa, meu pai ou minha mãe tá meio esquisito, né? Quer ver outra coisa interessante, Edna? Vou dar um exemplo. A senhora sempre cozinhou bem. Sempre. Agora começa a queimar comida. Né? Salgar demais, perder a mão na receita que ela fazia tão bem. Entende? Claro, fogo ligado é uma coisa que é comum. Deixar as torneiras ligadas, né? Deixar portas de noite abertas, luzes acesas. Percebeu esses comportamentos alterados, rapidamente, leva ao médico. Ir para o médico para medicação diagnosticar inicial. Que daí, claro, aí pode ser ou não Alzheimer, né? Como eu falei, pode ser depressão, pode ser a ansiedade, pode ser bipolaridade ou outras doenças, né? Mas tem que ser afastado a doença de Alzheimer, porque se for Alzheimer, se não tratado, não vai melhorar. Doutor, qual é a incidência no Brasil no diagnóstico de Alzheimer que comete Michele, tantas famílias? O Brasil estava vendo estava vendo hoje, perdão, tem 212, 213 milhões de habitantes. Né? A população idosa já chega a 17%. Tá? Então, 36 milhões de pessoas. Tá? Acima dos 60 anos. Acima dos 60 anos. Tá? É já uma população bastante grande. Pessoas diagnosticadas com Alzheimer. 1.200.000 pessoas. É bastante. Os Estados Unidos têm 360, 370 milhões de pessoas. Tem 5 milhões de pessoas com Alzheimer. Nossa! Então, isso é normal. As populações que mais vivem não quer dizer que todos vão ter. Mas quanto mais se vive, né, vai ser mais frequente ter pessoas com Alzheimer. Aí, eu acho, essa é a minha opinião pessoal, que o poder público e privado vai ter que começar a se preparar para, eu brinco, tratar o paciente é fácil, mas para preparar a família, para ajudar as famílias, ajudar pacientes, creches para idosos. Sozinho, né? Não. Mesmo que você trate, ele não já pode na fase moderada, né? fase moderada, assim, a fase leve, são leves esquecimentos. A fase leve é um pouco mais difícil, só aquela família que está muito junto mesmo. 20% é feito na fase leve. Leves esquecimentos, esquece uma coisinha ali, esquece onde guardou. Poxa, meu pai sempre guardava tudo certinho, agora está começando a esquecer. Então aí é fase leve. A moderada já começa a ficar mais frequente. Começa a não reconhecer, começa a guardar, vamos dizer, o prato de comida, vir botar na geladeira, põe no armário, né? Os esquecimentos começam a ficar mais frequentes, né? Vai buscar aposentadoria, gasta tudo, não sabe onde gastou. Então, essa fase, se tratada, que a Edna falou, o objetivo é que a pessoa fique o máximo na fase moderada, que são os remédios, né? Não é só remédio, a família cuidando, paralisa a progressão da doença, né? Não tem como, infelizmente, não tem cura, né? Alzheimer não tem cura, mas você paralisa essa progressão, então ganha tempo, né? E tempo, então, nesse caso, é essencial. E nós estamos falando, e cada vez mais, se eu não me engano, hoje o Brasil tem mais idosos do que crianças até 9 anos. Sim. E acho que é em 2050 ou 2060, acho que 2050,
vai ter mais idosos do que crianças. Então, quer dizer, a longevidade vem aumentando cada vez mais, né? E aí, obviamente, a gente vai ter mais problemas que acometem. As políticas públicas têm que ser pensadas mesmo. Tem que ser voltadas para isso. Rapidamente, né? Rapidamente. E, infelizmente, nós não temos a cultura da prevenção, né? Nós não temos. A gente tem a cultura do remediar, né? Tem um problema, vamos tratar o que é urgente. Fogo, né? Então, Estava contando que eu vou contar uma história rápida. Uma senhora, ela vem de Itajaí, traz a mãe, e ela trabalha, né? Tem que trabalhar. No dia que ela não trabalha, ela trabalha de manhã, ela dá aula, né? Aí, quando está de tarde em casa, ela cuida da mãe. De manhã, ela contratou uma pessoa, né? E foi ver uma creche para idosos para deixar a mãe no período da manhã, né? Só que é privado, né? Assim, olha, não sei quanto é que mas falou que era muito caro. E a vida dela é essa correria, né? Então, imagina quantas pessoas hoje, ainda a maioria dos cuidadores são familiares, né? Muitos deixam de trabalhar para cuidar daquele pai, mãe querido, né? Que a gente tem. Então, vai ter que começar a pensar seriamente o que fazer, né, para que essas pessoas fiquem, talvez, estou dando uma creche ou alguma coisa. E que tenha, né, todo cuidado, apoio, amparo, né, justamente. para a pessoa ter qualidade de vida ali, né? Uma coisa que se observa muito, Michele, que normalmente nas famílias se escolhe um para cuidar daquele pai, e aí os outros ou dão dinheiro ou lavam as mãos. Ou lavam as mãos, que é pior ainda, né? E as duas coisas são ruins. Porque não dá para sobrecarregar um só. Porque geralmente esse também acaba por adoecer. Com certeza acaba adoecendo. É uma responsabilidade grande. Imagina você ficar ali 24 horas, né? Então Não, precisa ser. A família precisa e pela lei do idoso, todos os filhos, todos, independente se dava bem, se não se dava bem, se mora perto, mora longe, todos são responsáveis pelos pais. Né? Então já aconteceu, né? Como vocês falaram, né? É raro, existe na família todos pegarem juntos, né? Eu vejo às vezes dois, né? Mas já teve casos de família ir, né, na promotoria, do idoso, existe aqui em Blumenau, e eram 9 filhos, apenas 2 cuidavam, né? 2, né? Então muitos fingiam que não eram nada, né? Isso já faz algum tempo. E aí o promotor chamou todo mundo e, por lei, todos tinham que ajudar. Quem não queria ajudar, então ele deu um valor que financeiramente tinha que ajudar, porque tem custos. Não tem custo só de cuidador, Edna. É cuidador, alimentação, medicamento, parte de médico, fralda. É um monte de coisa. Às vezes tem que ter fisioterapeuta, né, nutricionista, quer dizer, envolve muitas vezes um monte de coisa que quanto mais unida tiver a família, mais fácil. Então eu brinco, né? Tratar o paciente com Alzheimer é fácil. O mais difícil é tratar a família. Exatamente. É orientar a família. Tem família que é muito legal, muito bacana, mas tem família que é difícil. Edna, esse tema ele precisa ser discutido, precisa ser falado, então eu queria que você deixasse um recado aqui, Dr. Roberto também, Tayla, né, os especialistas na área de comportamento, Dr. Roberto na geriatria, com toda a experiência que tem, com certeza atendendo cada vez mais pessoas iniciando nessa fase de Alzheimer, para que as pessoas, então, né, comecem a se abrir, tenham conhecimento, busquem informação, já que a gente já comentou, né, que a longevidade está aumentando e a incidência deve aumentar também, né? Bom, o meu conselho é que a família sente, converse, mas tem alguns casos também, Michele, que é filho único. Né? Digamos, um filho único que precisa trabalhar fora, não tem condições de cuidar, se já estiver na fase média, né, para fase avançada, como vai fazer? Né? É importante saber que existe uma lei que garante ao idoso, né, acima de 75 anos de idade, que ele tem direito a morar num asilo específico com cuidados específicos. Aí, hoje em dia, muitos filhos, mas eu vou abandonar meu pai se eu colocar ele numa casa asilar. Não é abandonar. Abandonar é você deixar em casa, não dar conta de dar o atendimento adequado que ele precisa de atendimento médico, precisa de fisioterapia, são vários profissionais, né, que precisam estar ali
uma equipe multidisciplinar em função dessa pessoa. Então, não é melhor você dar um atendimento de qualidade e ter tempo de qualidade para visitar teu familiar final de semana, sábado, Dá domingo, uma atenção enfim. amorosa, né? Exatamente, né? Do que você, não, eu vou carregar o piano sozinho, vou botar nas costas, aí não cuida nem da pessoa corretamente, nem de si, né? Então, isso também não o Roberto sempre fala, né? Asilar um familiar não é abandonar. Abandonar é outra coisa, não é esquecer. Né? Isso é dar um cuidado necessário e adequado. Acho que o mundo vem mudando, a nossa mente também precisa mudar, nossos conceitos também precisam mudar, a gente precisa saber os direitos que temos e entender que esse idoso tem direito a um atendimento de qualidade. Então, se avalia se o que você está dando é melhor do que o atendimento que ele teria numa casa asilar. Se você não tem condições financeiras para isso, e você conseguir provar isso na justiça, vai ser designado pelo Ministério Público um local adequado para que ele more, né? E tenha esse atendimento, e aí sim, tempo de qualidade. Existe um país, qual foi o país que você viu hoje, amor, que você pesquisou, que é obrigatório por lei? Na China. Na China, é obrigatório por lei os filhos visitarem os pais. Uma vez Ou por semana. familiar, uma vez por semana. Acima de 60 anos. Precisa virar lei, será? Mas eu acho que aqui no Brasil, mais ou menos, meio que precisa, né? Porque tem pessoas, eu jamais vou asilar um familiar meu, mas não passa 20, 30 dias, 2, 3 meses, que não aparece para ver o pai, para ver a mãe ou para ver o seu familiar. Então, a gente tem que rever um pouquinho nossos conceitos, né? A nossa cultura e fazer o melhor, não para si. Não o que é melhor para você, o que é o melhor para o seu familiar que está passando por isso, né? E busque ajuda. Hoje a gente tem várias fontes de informação que a gente pode e deve buscar, né? Procurar um bom geriatra ou neurologista que vá fazer esse diagnóstico corretamente o quanto antes para ganhar tempo. Nesse período pode surgir a cura, né? Aí já pensou? Mas aí vai que a cura é só para a fase inicial. É tempo que a gente ganha. Lembrar que atrás daquela pessoa com Alzheimer tem um ser humano. Né? Aí eu brinco, olha, ele não faz isso porque ele quer, né? Porque ele está doente. Se perguntasse para ele, você quer ter Alzheimer? É óbvio que ele falaria que não, né? Mas eu acho importante, Michele, que eu procuro fazer, é orientar bem a família, tá? Os familiares, né? Eu procuro primeiro orientar bem. É impossível você orientar tudo, porque o paciente com Alzheimer é uma enciclopédia. Cada mês ele vem com um BO diferente para resolver. Mas pelo menos eu oriento, né, e escrevo bons sites, né? Tanto site escrito, como tem vídeos no YouTube que eu considero de referência, sabe? Para dar para a família, peço para eles verem, peço para passar para o resto familiar. Quanto mais preparado estiver a família, mais fácil. Inclusive, nós vamos colocar na descrição do vídeo esses sites para que você entre lá, olhe, pesquise. Tem muita informação, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Porque daí fica mais fácil a família. Porque o que eu vejo? A família que lê, que se prepara um pouquinho, ou lê um pouquinho sobre a doença, ou vê o vídeo, ela lidar mais fácil com o paciente. O acolhimento ao sujeito que está passando por essa situação é outro, né? Quando se tem um conhecimento um pouco maior. Eu costumo dizer que eu acho que a família sofre mais até do que o próprio paciente. O paciente sofre na fase inicial, quando ele descobre o diagnóstico, ele meio que entra em desespero. Ainda tem consciência, né? Mas depois ele vai adormecendo e para, né? Esse sofrimento dele. Mas a família não, que está lidando com isso. Então é necessário esse preparo, essa rede de apoio, né? Isso. Tayla, teu recadinho final aqui. Gente, acho que eles falaram tudo. Meu único complemento é que os familiares acolham, né? Porque a gente vê que às vezes a tendência é de se revoltar, de se indignar, né? Como o Beto falou, às vezes acha, tá fazendo de propósito para me irritar, para não sei o que. Não, é uma doença, é uma degeneração ali numa área específica do cérebro e a pessoa não tem como reverter isso, né? Tem como estacionar, como a Edna disse, ou ganhar tempo ali no tratamento, né? Mas o acolhimento é essencial, tanto para o sujeito que está doente, quanto a família, né? Entre si, se apoiarem e se acolherem para que fique menos... A carga não fique tão pesada, exatamente, para que fique mais leve, né? Eu vou contar rapidinho só uma história, Michele, que eu ouvi no consultório, uma história assim que me chamou muito a atenção e que de repente sirva de exemplo para quem está em casa, para quem está assistindo a gente. Uma moça, jovem ainda,
parou de trabalhar para ficar em casa cuidando da filha, e o pai, o sogro, né, veio morar junto, porque estava já viúvo e tal, enfim. O esposo, quando saía para trabalhar, deixava eles em casa. Quando ele voltava, a mulher estava lá reclamando: olha, teu pai tá dando em cima de mim, teu pai tá me perseguindo. E ele ia, conversava com o pai: imagina, ela tá louca, tá inventando. O casal estava quase se separando. Quando ela não aguentou mais, ela disse: eu vou procurar um médico, vou perguntar, buscar ajuda. Ela foi, o Roberto já havia diagnosticado quando eu a conheci, conversei. Aí foram ver, o diagnóstico dele era Alzheimer. E aí, olha que interessante. Ele não reconhecia a nora, né? E ele... Mas daí, olha como fica, porque daí ela contava pro filho, pro marido, e o marido achava que ela estava inventando a história, porque ia conversar com o pai dizia que não, e, enfim. E aí, e ela, na cabeça dela, o sogro era sem vergonha, então, olha a problemática na família, quase separando. Ele nem lembrava. E ele não lembrava. Então, a gente... Talvez nem reconhecesse ela enquanto nora, e por isso seja dessa forma. Então, é importante, se você perceber algum comportamento diferente, não fica sofrendo, não. Se é um comportamento que não é habitual, procure um médico para tentar entender. Pode ser alguma doença ali, né? Não espera só o esquecimento, né? Não espera aparecer outros sinais para daí buscar ajuda quando é tarde demais, né? Como o Roberto sempre fala, a prevenção é o melhor remédio sempre. E como é importante esses momentos que a gente está tendo aqui com especialistas, para que fique claro, né, como a gente está comentando aqui, que não é só o Alzheimer como é conhecido pela falha na memória. Não é só esquecer, né? Tem muito mais. A área do comportamento humano, né? Como é importante. Então, vamos agradecer, né, Gina? Muito obrigada, pessoal. Isso mesmo, obrigada. E para se inscrever no canal. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, né, com alguém que vocês saibam que possa estar passando por esse diagnóstico, né, que possa trazer um pouquinho de esclarecimento aí para todos. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Valeu!